Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, a palavra do nosso Deus: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Fecha os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, te agradecemos por essa oportunidade que é ouvir a tua palavra, aprender mais dos teus ensinos, estar mais perto de ti através do conhecimento bíblico. Eu peço que nesse momento o Senhor quebre toda a falta de atenção. O Senhor, meu Pai, quebre toda a distração, todo pensamento, meu Pai, que tentar se distanciar, que seja trago para cá, com foco, meu Pai, naquilo que será dito, meu Pai, naquilo que será falado, naquilo que será ensinado, naquilo que será pregado, meu Pai. Porque uma coisa só liberta, é a tua palavra, é a verdade, é ela que tem vida e vida abundante, meu Senhor. Por isso, fixa a nossa atenção, meu Pai, no conhecimento, na Bíblia, na pregação que será feita nessa noite. Faz a minha língua como a pena de um destro escritor e fala a esse povo, a todos aqueles que vão ouvir, para a glória e para a honra do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem sentar. Amém. Quando Jesus ele vem à Terra, ele vem com um objetivo: consumar a obra que Deus tinha estabelecido sobre a Terra. Essa obra começa lá atrás, quando ele chama Adão. E na viração do dia, o que ele fazia com Adão? Ele vinha conversar com Adão. Ele vinha ter comunhão com Adão. Só que isso é quebrado. Através do que é quebrado? Através do pecado. Por isso que Isaías vai falar que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos estão tapados para que não se possa ouvir, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando o pecado ele chega, ele distorce aquilo que Deus havia feito. Ele tinha feito o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí o que acontece? Muito simples. O homem vai, peca, e essa imagem, a imagem de Deus em nós, ela é corrompida. E o propósito inicial de Deus também. Qual era o propósito? Que o homem, como diz Paulo em Atos 17, buscasse a Deus. Isso vai se corrompendo e Deus ele vai trazendo algumas faíscas de restauração. Ele chama Noé e fala: Noé, vou acabar com a humanidade, vou recriar tudo. Eu vou recriar tudo de você e acabou. Vem Noé, dilúvio. Depois ele chama Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Gênesis 12. E eu farei de ti uma grande nação, e multidões de nações sairão de ti. E ele vai embora. E ele vai cumprir aquilo que Deus chamou ele para cumprir. E de Abraão você tem você tem Isaac e você tem Jacó. Jacó tem 12 filhos. E os seus descendentes dão origem à nação de Israel. Lá em Êxodo 19, depois do Mar Vermelho, depois da libertação do Egito, depois do Senhor mandar as pragas, lá, antes dele dar os 10 mandamentos, ele diz: eu quis fazer desse povo um reino sacerdotal. Só que esse povo deu ouvido à idolatria. Isso a gente entende lendo o livro de Êxodo. Esse povo quis seguir outros deuses, tanto que eles fizeram um bezerro de ouro. Você sabe por que o bezerro? Por que a imagem do bezerro? Porque eles viram que Deus usou um cordeiro sacrificado para livrar eles da maldição da morte, lá em Êxodo 11. Deus usou esse símbolo, ele usou esse animal
para poder mostrar que através do sacrifício de morte eles seriam livrados da morte. Só que eles pegaram aquela imagem e falaram: nós temos que adorar essa imagem do cordeiro, do bezerro. E eles criam um bezerro de ouro e começam a adorá-lo, começam a achar que aquele é Deus. Só que o Senhor vira e fala: Moisés, esse povo está muito enganado, desce lá. Desce lá, Moisés. E quando Moisés desce, ele começa a dar um sermão no povo, e uma tribo, em unanimidade, fica ao lado de Moisés. Qual é essa tribo? Levi. Os levitas, dali que vêm os sacerdotes. Quando Moisés faz isso, ele vai, depois disso, receber a revelação que eles seriam sacerdote e que eles não receberiam uma terra. Como assim não receberiam uma terra? Todas as tribos, Ruben, Simeão, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim e mais alguma outra que eu esqueci, todas elas receberam uma parte da terra. Olha, vocês três vão ficar aqui no lado sul, os outros vão ficar aqui no norte, os outros no oeste ou leste. Está aqui, né? Na direita e na esquerda. Os outros vão ficar aqui. Vão ficar estabelecidos aqui. Somente uma tribo não vai receber. Somente uma tribo não vai receber a terra. Porque essa tribo, a herança deles não é a terra. A herança dessa tribo sou eu. Eles vão assistir diante de mim. Eles vão viver para me servir. Eles vão viver na minha presença. Eles vão viver no tabernáculo. Eles vão viver no templo. Eles vão viver a serviço do grande Deus. Essa tribo é a tribo de Levi. Eles são a tribo sacerdotal, porque Israel não seguiu o ofício sacerdotal. Mas Deus separou uma tribo. Isso está lá em Deuteronômio 18. E isso vai sendo desenvolvido até chegar no Novo Testamento. Chega no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve no 2º capítulo da sua primeira epístola: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha, sacerdócio real. Vocês são o meu projeto original. Aquilo que Adão perdeu, que eu chamei Abraão para constituir uma nação, e essa nação rejeitou, eu vou estabelecer com a minha igreja. Eu vou estabelecer com o meu povo. Vocês agora são o povo de Deus. Por isso que quando Jesus vem, em João 1, o apóstolo escreve assim: ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não andam segundo a carne. Eles não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Ou seja, a igreja nasceu para viver o ofício sacerdotal, o ofício de adoração, para manifestar a presença de Deus por onde ela passa. Igual José, aonde ele botava a planta do pé, lá no Egito, era abençoado, prosperava, porque ele carregava com ele a presença de Deus. A igreja tem esse ofício sacerdotal, ela carrega a presença de Deus. Ela tem esse presente, esse carisma, esse dom que é a presença de Deus. E isso é glorioso. É por isso que ele separa o seu povo como uma comunidade. Ele separa o seu povo para viver em união. Ele separa o seu povo para viver em harmonia. Deus, ele cria a igreja não de forma institucional. Ele não cria a igreja de forma organizacional. A gente tem a instituição, no nosso caso, a Igreja Aliança Cristã. Existe a igreja presbiteriana, existe a igreja Assembleia de Deus, existe, vamos lá, a quadrangular, existe outras aí que não é igreja, né? Mas existe um montão. Isso é para facilitar, isso é para gerar uma identificação. Só que hoje existe uma idolatria muito grande à denominação que você serve.
Igual lá atrás o catolicismo romano, era primeiro o que o Papa falava, depois o que a Bíblia diz. Só que a Igreja de Cristo não vive assim. Ela olha para o que a Bíblia diz, depois para o que o pastor diz, o líder diz, o obreiro diz, o diácono diz, mas primeiro a Bíblia. Primeiro a palavra de Deus. A instituição não está acima da Igreja de Cristo. Nunca estará. Por isso nós fomos separados para viver em comunidade. O que é viver em comunidade? Você lembra? Quando lá em Atos, o bicho estava pegando, o cerco estava apertando. O Senhor separa eles, derrama o Espírito sobre eles. Aí fica tudo bem, né? Aí fica tudo tranquilo. O Espírito Santo veio, então a gente vai viver em paz. É isso que acontece? Não. Não é isso que acontece. O que acontece? Perseguição, luta, peleja. Aí o que eles fizeram? Eles deixaram tudo que eles tinham, eles vendiam tudo que eles tinham e levavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos gerenciassem para aquela comunidade onde eles estavam vivendo. Quando o apóstolo Paulo ele estava passando dificuldade, quando o apóstolo Paulo estava passando aperto, quando o apóstolo Paulo ele estava lá nos perrengues, o que a igreja fazia? Enviava recurso para ele, porque eles viviam em comunidade. É como se a igreja fosse um estado dentro do estado. Eles iam se ajudando, só que de forma voluntária. Eles não eram persuadidos, olha, manda lá a oferta, olha, manda cá que você vai ser mais abençoado, que você vai ser isso, aquilo, outro. Não. Não. Viver comunidade é viver em família, inclusive a igreja é a família de Deus. Você lembra que Jesus ele está ensinando, isso está nos evangelhos, ele está ensinando, e está muita gente ali na casa. Quem chega não consegue mais entrar. Só que chega Maria e os familiares de Jesus. E um dos discípulos dele vai avisar, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus ele vira e dá uma resposta um pouco ríspida. E fala, minha mãe? Meus irmãos? Minha mãe? Meus irmãos? São todos aqueles que executam a vontade do meu Pai. Ou seja, quem observa aquilo que é ensinado por Jesus e vive a sua palavra é família de Deus. Por isso Paulo em Romanos 8 fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados para ser filhos por adoção. Se você é filho, se ela é filha, se ela é filha, se ele é filho, se ele é filho, nós todos somos irmãos. Somos família de Deus. Somos comunidade, somos família e somos corpo de Cristo. Nós vivemos um organismo. A igreja de Cristo invisível é um organismo. A igreja visível é uma organização. A organização não é pecado. A organização não é heresia. É só uma forma institucional de se identificar a comunidade em que servimos. Entretanto, a organização ela pode existir ou pode não existir. Agora, o organismo vivo, ele sempre vai existir. Tem muita gente que não faz parte dessa organização, mas todos os que creem em Jesus fazem parte desse organismo que é o corpo de Cristo. Todos fazemos parte. Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. De modo que se um membro padece, padece todo o corpo. Somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Por isso existe um chamado para vivermos em unidade. Por isso existe um chamado para vivermos em comunhão. Por isso, a idolatria, a denominação, é uma forma sorrateira que o diabo traz para poder dividir o corpo de Cristo. Que não tem nenhum problema, irmãos. A gente está aqui hoje na Pavuna. Tem uma igreja agora, nesse momento,
Nesse exato momento, lá em Irajá. Tem uma outra nesse exato momento lá no centro do Rio. Tem uma outra nesse exato momento lá em Duque de Caxias. Espero eu que tenha. Tem uma outra igreja lá em Niterói. Uma outra lá em Maricá. Uma outra lá em São Gonçalo. Se estão adorando o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que a gente. Eles são organismo também. Não tem problema estar em regiões diferentes. O problema é quando a gente começa a idolatrar a instituição, a organização. E através da idolatria da organização e da instituição, vai existindo um movimento diabólico. Vai existindo um movimento perverso. Vai existindo um movimento autoritário. Vai existindo um movimento de superioridade. E esse movimento olha e fala assim: a igreja não presta. Sabe por quê? Porque na igreja eu só vou com um objetivo: dar dinheiro para pastor. E eu não quero isso. Esse movimento que vai surgindo e ganhando força na nossa nação, na nossa geração, ele vai olhar e vai falar: eu não preciso de pastor. Eu não preciso ir à igreja. Eu posso ser crente sozinho. Eu posso ser um cristão na minha casa. Eu não preciso orar em comunidade. Eu posso interpretar a Bíblia sozinho. Eu não preciso de comunidade. Eu não preciso de igreja. Não preciso. Bom, sinto dizer, precisa. Sabe o louvor que a gente cantou? Isso não é só uma letra. Eu preciso de ti. Não é para Deus. É querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Balela, isso daí é para encher o ego, tem certeza? Caim, fala, Senhor, aonde está o teu irmão? Gênesis 4. Ué, sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Caim, aonde ele está? Eu sei o que tu fez com ele. Você que precisava cuidar dele, você o assassinou. Você, Caim, que precisava cuidar do teu irmão Abel, tu matou ele. Caim, olha o que tu fez, Caim. Eu te dei o teu irmão para tu cuidar dele. E isso acontece hoje dentro da igreja. O teu irmão está do teu lado para tu ajudar, para tu cuidar, mas não. Ou o camarada sai da igreja e fala: eu não preciso da igreja, vai viver sozinho. Ou ele está dentro da igreja e está matando o irmão, com palavras, atitudes, deixando de estender a mão. Isso não pode acontecer. Não pode. E a gente vai falar hoje sobre os desigrejados. Existe o desigrejado, irmão, sem motivo. Desigrejado é quem não tem igreja, quem não congrega, quem acha que não deve congregar. O desigrejado sem motivo, ele saiu da igreja, sabe por quê? Porque não deram uma oportunidade para ele. Sabe por quê? Porque ele acha que ele canta bem. Às vezes até canta, na maioria das vezes não. Aí ele acha que tem que louvar aqui. Aí eu lembro de uma história, se não me falha a memória, de Charles Spurgeon. Uma irmã chegou para ele no final do culto e falou: pastor, eu queria muito louvar a Deus. Queria muito uma oportunidade. Aí ele virou para ela e falou: quer? Aí ela: quero. Eu posso ter uma oportunidade de louvar a Deus? Aí ele falou: pode começar a louvar. Não, mas eu queria lá no culto, lá na frente. Aí ele falou: então você não quer louvar a Deus. O teu objetivo é fazer uma apresentação. Se é tão importante para você o estar aqui, você não quer servir a Deus, você quer aparecer. Porque, irmãos, importa se eu ou outro pregue, o que importa é que a palavra de Deus esteja sendo pregada. Importa se ela ou outro esteja aqui louvando, ministrando o culto, dirigindo o culto. O que importa é que seja um culto cristocêntrico. Mas quando eu idolatro a oportunidade, quando eu idolatro o cargo, aí, irmão, você já foi cortado. Ah, eu queria ser obreiro. Ah, eu queria ser o diácono. Ah, eu queria ser o pastor. Ah, eu queria ter um cargo. Eu queria ser líder de alguma coisa, irmão.
Você pode até ser um candidato ao ministério, mas ou espera o tempo de Deus, ou vai embora. Mas eu quero, irmãos. Não é no nosso tempo. Às vezes nem é para você. Ah, mas eu acho tão bonito pregar. Eu gosto de pregar. Sabe outra coisa que eu amo fazer? Cantar. Amo. É maravilhoso. Vocês me veem cantando aqui? Não, aqui. Não, é lá. Ali eu faço o barulho que for. Mas eu não estou aqui. Agora, se acontece, ela está mal, está com a voz ruim, alguma coisa do tipo, aí eu tenho que assumir. Coloco os louvores mais fáceis e rápidos, para não espantar o povo. Por quê? Não é porque eu gosto de fazer algo que eu tenho que fazer algo. Eu gosto de tocar violão. Amo. Agora, se aparecer alguém melhor, o que não é difícil, e a pessoa se firmar, não é entrou amanhã, no culto seguinte está tocando. É entrou, se firmou, fez a aliança com a aliança cristã, está ali firme, vai tocar, sem problema nenhum. Agora, usa um cargo como barganha, igual os políticos. Olha, se você votar aqui a favor desse projeto de lei, eu vou te dar um cargo ali naquele ministério. Se você votar a favor disso daqui, eu vou te dar ali, uma emenda constitucional. Olha, se você fizer aqui, eu vou enviar um dinheiro para você. Aí sabe o que fazem? Vai para a igreja. Ô, irmão, você toca bateria? Pode tocar aqui, ó. O irmão nem conhece a igreja, não conhece a denominação, não conhece a instituição, mas para aprender o irmão, o que faz? Bota ele para tocar, bota ele para pregar, só para aprender ele ali. Aí quando tu está acostumado, aí vai chegando outro irmão, tu é jogado de escanteio. O motivo de ficar na igreja não foi o Espírito Santo, não foi o ensino, não foi a palavra de Deus, não foi a comunhão com os irmãos, não foi o amor por Jesus Cristo e por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, mas foi pelo cargo e pela oportunidade. Quando se perde o cargo ou a oportunidade, o que acontece? Vai embora. Sai da igreja e fala, eu não fui valorizado. Sabe por que não foi? Porque não valorizou o sangue de Cristo. Duro isso, né? Isso é duro, né? Porque a igreja não é brincadeira. Nós precisamos levar o povo de Deus a sério. Se amanhã ou depois vem algum irmão para cá e eu começo a distribuir cargo, irmão, eu estou tentando persuadi-lo a ficar aqui. Mas aquele que vier será muito bem-vindo. Senta, ouve a palavra. Cultua o Senhor. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Conheça a nossa igreja. Conheça a nossa visão. Caminhe conosco. É isso que tu quer para a tua vida? Vamos ver como você pode ser útil na casa de Deus, no povo de Deus. Agora não será usado por barganha para que tu fique nesse lugar. Relações pessoais. Teve algum problema com alguém na igreja? Pode ser com algum familiar, um cônjuge. Pode ser com algum amigo mais próximo. Teve algum problema, sai da igreja. Aí agora a igreja não presta. Porque estava lá, teve um problema, XYZ. Não é assim que funciona. Pecado alheio. Não, eu estava lá naquela igreja, mas eu vi a irmã usando umas roupas indecentes. Eu soube que o outro irmão traiu a esposa. E não sei o quê. E calma aí, irmão. Não é porque alguém pecou que você tem que sair da igreja. Não sei se você sabe, mas você também pecou. Só que o pecado do outro foi um pouquinho mais escandaloso que o teu. Vitor, você está passando a mão para o adultério? Calma aí. Eu não falei isso. Uma coisa é você pecar e passar a mão. Outra coisa é alguém pecar e falar, eu pequei.
Eu pequei e eu me arrependo dos meus pecados. Porque não sei se você sabe, mas aquela mentirinha que tu contou no trabalho, que ninguém descobriu, é tão horrendo diante de Deus contra um adultério, contra uma calúnia. Todos pecam, todos erram, todos falham. A diferença é o reconhecimento. Então não procura sair da igreja porque alguém pecou, errou, falhou feio. Não. Não faz isso não. Você teve 2 homens no meio dos apóstolos que traíram Jesus, que negaram Jesus. Qual o diferencial entre eles? Um permaneceu, se arrependeu e continuou. O outro, por vergonha, foi e se matou. Judas e Pedro. Não é porque errou, não é porque falhou. Teve um que foi incrédulo. Se eu não ver a marca na mão, eu não vou crer. Crê agora, Tomé? E está lá. Morreu como mártir. Entregou a vida por causa do evangelho. Isso daí, Tomé, Judas, Mateus, Pedro, todos eles, Jesus passou a noite inteira orando para escolher eles. Para chegar você, alecrim dourado, e falar, o irmão pecou, não dá para tolerar. Eu vou sair da igreja. Segura a onda um pouquinho. Segura um pouquinho. Todos pecam. Todos pecam. Agora, esse é o desigrejado sem motivo. A gente tem o desigrejado com motivo. Como assim, Vitor? Existem 3 situações que às vezes acontecem simultaneamente ou separadas para legitimar alguém sair da igreja. Primeiro, quando nós estamos falando de um falso pastor. O falso pastor, ele é desleixado com o seu rebanho. Ele é desleixado com aquilo que Deus colocou na sua mão para ele cuidar. Ele não é um pastor que faz visita. Ele não é um pastor que se preocupa com a vida. Ele não é um pastor que se preocupa com a espiritualidade da igreja, mas ele se preocupa com o marketing. Ele se preocupa com o tanto que está entrando de dinheiro na igreja. Ele se preocupa em modernizar a igreja. Ele se preocupa em colocar um LED, em colocar um telão. Ele se preocupa em trocar os instrumentos. Ele se preocupa em contratar músicos profissionais para colocar dentro da igreja. Irmão, nós não somos profissionais. Nós somos adoradores. Nós somos cristãos. Nós somos filhos e filhas de Deus. É isso que nós somos. Mas ele se preocupa, eu vou contratar um bom tecladista, eu vou contratar um bom instrumento, um bom violonista, eu vou contratar alguém para cantar bem, para ele induzir a emoção do povo, para na hora que eu vou pedir o dinheiro, o povo vai entregar. Não é assim, queridos. Não pode ser assim. Não é assim que o povo de Deus é conduzido. Precisa ter visita, precisa ter discipulado, precisa ter acompanhamento, precisa ter no mínimo uma ligação. Mas hoje o pastor, quando você vai questionar ele, pastor, não concordei muito com o que o senhor falou, com o que o senhor pregou, tá meio estranho aqui, tá meio esquisito. Sabe o que ele fala? A porta da rua é serventia da casa. Você já ouviu isso, não já? Você já ouviu, tenho certeza. Eu já ouvi. Porque não aceita ser confrontado. Não aceita ser questionado. Eu não sou o dono da razão, queridos. Eu não sou o dono da teologia. Eu não sou a teologia. Eu sou um cristão igual a você. Eu posso me equivocar em alguma coisa que eu estou pregando. Eu posso errar feio em alguma coisa que eu estou ensinando. Se eu não tiver a humildade de ouvir e falar, realmente aqui eu errei. Irmãos, acabou para mim. O pastor, o líder, ele não é um super-homem. Só que aí os pastores hoje, ao invés de cuidar do rebanho, eles cuidam do seu. Dezenas de denúncias de pastores, líderes de igreja, que veem o seu outro pastor, um outro oficial da igreja cometendo abuso com mulheres. E eles não fazem nada. Sabe o que eles fazem? Eles calam a mulher e protegem os seus.
Isso não é um, não são dois, não são três casos, são dezenas de casos. Líderes que assediam as mulheres. Aí o líder do rebanho, ao invés de tratar a mulher e denunciar criminalmente o outro pastor, ele passa pano para esse pastor e cala a mulher. Você sabia que isso acontece? Vamos para os abusos espirituais. Eu sou cobertura espiritual. Eu sou cobertura espiritual. Eu tenho a paternidade sobre vocês. Vocês devem satisfação para mim. Vocês devem pedir autorização para aquilo que vocês vão fazer na sua vida para mim. Porque eu sou cobertura espiritual. Eu estou acima de vocês. Eles não falam isso, mas eles vão agindo dessa forma. Eles vão agindo. Por que você não veio no culto? O que você estava fazendo? O que você deixou de fazer? Eles vão controlando cada fio da sua vida. Liderança abusiva, maldita. Aí a pessoa sai da igreja, e com razão. Porque o líder está sendo acima de Deus. O líder está querendo controlar tudo o que você faz, irmãos. Não é assim que funciona. Esse é o falso pastor. Aí você tem o falso profeta. O falso profeta é aquele que chega e fala, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou. É aquele que acha que está te dando uma palavra de Deus e ele não falou. E quantas profetadas você não já viu para você? Quantas profetadas você não já recebeu? Você já não soube? E sabe qual é o problema da profecia? Ou da falsa profecia? Se eu chego e falo assim, olha só, na minha opinião, eu acho que você poderia mudar de casa. Você muda de casa, você tem condição, alguma coisa assim. Agora, se eu chego e falo, assim diz o Senhor, mude de casa. Se você não mudar de casa, você está indo contra aquilo que Deus disse. O falso profeta, ele é um manipulador. O falso profeta, ele vai te persuadindo, usando o nome de Deus. Olha, assim diz o Senhor, faz isso, isso e aquilo outro. Faz assim, assim, assado. Vai por esse e esse caminho. Cumpre assim, 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 assado. Aí ele vai ficando como? Acuado. O membro da igreja, o cristão, ele fica assim, Deus está mandando eu fazer algo. Só que eu não estou à vontade para fazer. Aí o que ele vai e faz? Executa. O falso profeta é aquele que chega e fala assim, TV é do diabo. Tem que quebrar a TV, destruir, que não sei o quê. A tua TV, tu chega, quebra e destrói. Porque tu ouviu o profeta falando. Mas a TV do profeta está lá na casa dele. Há umas 2, 3 semanas atrás, uma irmã chegou e falou, Vitor, olha só, o pastor estava pregando. Ele pregou contra a Netflix. Ele pregou contra a Netflix, ele falou que era do diabo, falou isso, aquilo outro. Naquele mesmo dia, eu fui para a casa dele para ficar com a filha dele. Quando chegou em casa, ele ligou a TV, adivinha onde estava? Na Netflix. Ele vai te manipulando para mostrar que ele tem controle sobre a tua vida. Você pode assistir isso, aquilo outro. Você pode ir nesse, naquele lugar. Você pode viajar para esses lugares. Agora, isso e aquilo tu não pode assistir. Isso, aquilo outro tu não pode fazer. Isso, aquilo outro tu não pode usar. Mas eu posso. E ele vai persuadindo a tua vida. Falso profeta. Aí a pessoa sai da igreja. Porque vai começando a ver hipocrisia. É uma pregação para o povo. E uma outra vida para aquele que está pregando. Não é assim que pode ser. Aí a gente tem o falso mestre. O falso mestre, ele abre a Bíblia, ele lê o texto bíblico e ensina algo contrário ao que está na Bíblia. Igual ao diabo, lembra do diabo? Lá em Mateus 4. Olha, Jesus, também está escrito, tu darás ordem aos seus anjos para te guardarmos.
Aí Jesus vira e responde: mas também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. É por isso, irmãos, que não é só ler a Bíblia, mas é entender a Bíblia. Porque o diabo lê, e ele sabe usar de uma forma a te persuadir e te levar para o caminho do erro, usando a Bíblia. Usando a Bíblia. O falso mestre, ele faz isso, ele usa a Bíblia. Porque aí tu vai confrontar o falso mestre, ele vai falar assim, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Teve um homem, isso passou no Fantástico. O homem, ele foi uma mistura de falso mestre, falso profeta, burrice com não sei o quê. Ele chegou, o repórter falou assim, olha só, o senhor disse que teve um sonho, uma revelação, alguma coisa assim, para se deitar com a irmã que é casada. Ele falou, eu tive. Aí eu fui pedir a confirmação para Deus, eu abri a Bíblia, e caiu lá em Oséias. Oséias, o Senhor fala para Oséias e fala assim, pega a mulher e adultera com ela. O repórter falou, deixa eu ler aqui. Ele não está mandando pegar uma mulher e adulterar. Ele está pegar uma mulher adúltera. Ele comeu o acento. O acento no U. Não era para pegar uma mulher e adulterar com ela. Era para pegar uma mulher adúltera. E se casar com ela. Uma prostituta. Ele pegou. Olha só, irmãos. E pasme, ele conseguiu se deitar com a mulher. Ele era casado e a outra mulher também. Com pessoas diferentes. Aí a pessoa sai da igreja. Aí a pessoa sai da igreja e fica desanimada. Aí a pessoa sai da igreja e não dá para acreditar na igreja. A pessoa sai da igreja e fala, Vitor, como é que eu vou conseguir congregar? Olha os absurdos que eu escuto. Olha os absurdos que a gente vê. São coisas terríveis, irmãos. São coisas dolorosas. São coisas estarrecedoras. Uma outra igreja, uma igreja boa, presença de Deus, ensino bíblico, ensino teológico, uma vida profunda em oração e em jejum. Em questão de meses, o pastor desviou. Em questão de meses, ele colocou um ringue dentro da igreja de jiu-jitsu. Ringue, tatame, não sei como chama. Ele colocou esse negócio lá. Ele tirou o ensino bíblico. Ele tirou o ensino teológico. Ele tirou tudo isso. As pessoas começaram a ir embora. Eu vim aqui por causa da palavra de Deus. Eu vim aqui porque eu queria adorar a Deus. Eu vim aqui porque eu queria servir a Deus. Mas olha o que estão fazendo. Faz a revista. Passa por eles. Meia dúzia estão desviados. Meia dúzia abandonaram a igreja. Porque não conseguem confiar mais. A igreja, como instituição, presta atenção, eu não estou falando como organismo, eu não estou falando como corpo de Cristo, eu estou falando como instituição. A igreja, como instituição, está falida. A igreja, como instituição, não passa mais confiança. Por quê? Porque se desviou do propósito original. Lembra do início da mensagem? Adão, onde você está? Passar um tempo contigo. O reino sacerdotal Israel, a tribo de Levi, os sacerdotes. 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Acabou. Só que é necessário congregar. É necessário. Por que é necessário? Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, uma ordem, como é costume de alguns, isso já vem desde lá de trás. Antes, admoestando-nos uns aos outros, admoestar é animar. Quando a gente está em igreja, irmãos, a gente consegue se ajudar com mais facilidade. Agora, se tu está desigrejado, todo dia tu vai trabalhar, todo dia tu vai conviver com ímpio, todo dia tu vai conviver ali com pessoas que não creem em Deus, que têm outras religiões. Aí tu vai desanimando, tu vai parando de ler a Bíblia,
Tu vai parando de orar, vai parando de jejuar, tu vai ficando fraco. Quando o desânimo chega, espiritualmente falando, é estágio terminal. Acabou, morreu. Não tem o que fazer. Não tem mais como ajudar. Por que não tem mais? Porque quando estava no processo, você se afastou da igreja. Agora tu está na igreja. O irmão olha, a irmã olha. Pô, tu não tá legal, né? Tá com dificuldade para ler a Bíblia? Pô, tô. Então eu vou te ajudar. Não sei o quê. Aí o irmão fica ali chato. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a se reerguer. Eu vou te impulsionar. Eu vou te levantar para cima. Vamos orar junto. Eu vou na tua casa uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e a gente vai se reerguer. Em questão de meses, semanas, os dois estão bem para a glória de Deus. Porque se animaram, se ajudaram. Isso é comunidade cristã, família de Deus, corpo de Cristo. A observação e a esperança sobre o fim dos tempos. Olha o final. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Esse dia que ele está falando é a volta de Jesus. Perdão. Quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive como corpo de Cristo, a gente vai junto, se encorajando, se animando, crescendo e desejando em unidade a volta de Jesus. A gente vai com essa esperança. O mundo está terrível, as coisas estão piorando, está dando tudo errado, mas não tem problema não, Jesus está voltando. O retorno dele é breve. A gente vive em obediência e submissão, porque existem as hierarquias. Mas não. Por que a igreja tem que ter pastor? Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele fala com os discípulos, com os apóstolos. Ele chega para Pedro e fala o quê? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O primeiro pastor foi Pedro, não foi o primeiro papo, foi o primeiro pastor. Jesus estabeleceu, e Paulo, pelo poder do Espírito Santo, inspirado por Deus, também ensinou isso. A igreja tem apóstolo, pastor, mestre, evangelista e profeta. A igreja tem uns dons, então a gente vai vivendo em harmonia, vai vivendo em obediência e vai crescendo de forma unida. Na igreja a gente tem um envio missionário. Como se converterão, Romanos 10, como se converterão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Então não é só chegar assim e eu vou evangelizar. Você pode fazer isso, mas você vai parar porque você vai desanimar. Mas você está na igreja e a igreja vai te animar. Ah, mas eu quero o ânimo do Espírito Santo. Esse é o ânimo que o Espírito Santo dá. Essa é a forma dele te animar. Essa é a forma dele te colocar para cima, inserido no corpo de Cristo e não vivendo como um desigrejado. E aí, na igreja, no povo de Deus, ele derrama a sua bênção. Olha só, Salmo 133, eu vou ler para vocês. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Uma pausa aí. O óleo ele vai descendo pela cabeça. Quem é o cabeça do corpo? É Cristo. Ah, mas aí está falando de Arão. Arão, ele não era só o sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Corta para Hebreus, que vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra disso? Ele é o nosso sumo sacerdote. Então tira Arão da equação. Tira Arão e coloca, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Cristo, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, aonde os irmãos estão vivendo em união, ali onde os irmãos estão vivendo em unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não existe Cristo em casa.
Não existe viver sozinho. Provérbios vai falar. Aquele que quer viver isoladamente, sozinho, ele está lutando contra a verdadeira sabedoria. Se eu não me engano, Provérbios 18. Então, queridos, o conceito de desigrejados tem crescido cada dia mais, por motivos egoístas e exagerados, e em outros casos, por motivos reais e bíblicos. O que importa é avaliar o coração. E caso você seja um desigrejado sem motivo, volte para sua congregação, perdoe e peça perdão. Reconcilie-se e siga a sua vida em comunidade. Se você é um desigrejado sem motivo, aliás, com motivo, não desista. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia e não mais próxima da sua casa. Precisão de ajuda, conte conosco. Entre em contato que vamos te ajudar. Tem esperança, pois ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Esse ministério existe por causa disso. Existe por causa dessa crise. E nós vamos levar a palavra de Deus aonde for necessário. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.